Bem, amigos do Botando para Gerar, estamos aparecendo aqui com ele. Você talvez já tenha ouvido falar do professor Washington Pinheiro. Esse professor que tem uma carreira aí grandiosa na região de Várzea Alegre, professor aí do estado, já acompanhou muita gente, né? Já foi Exa- professor de faculdade no Pernambuco. É da Academia de Letras de Várzea Alegre, porque também é escritor. E agora, ainda mais vai ficar muito famoso, porque a gente, além de contar a história dele como professor, vamos falar também que ele hoje é o escritor da biografia do cantor vaqueiro norte da terra, Júnior Viana. Não é isso? Exatamente. Dizer que é um prazer estar contigo e eu sou vaze-alegrense de adoção, né? Moro naquela terra, fui bem recebido pelo povo de Vaze Alegre, tenho o título de cidadão vaze-alegrense, daí a minha participação na Academia Vaze-Alegrense de Letras, minha origem na cidade de Grangeiro, uma cidadezinha perdida, lá no sul do Ceará, Mas de grande mas importância. de grande importância na minha existência. Muito bem. Vamos falar da carreira como professor, esses anos dedicados à educação, e depois a gente entra pelos livros, né? Porque tem spoiler, gente, tem livro aí, muita história boa. Pois é, eu costumo dizer para os meus alunos, nos primeiros dias de aula, que a minha carreira de professor começou ao contrário de todo mundo, né? O professor começa ensinando ao vizinho, ensinando aos irmãos. Eu, como sou o mais novo lá de casa, o caçula, eu não tinha irmão para ensinar. Como não tinha vizinho lá em casa, eu também não tinha vizinho para ensinar. Então, eu comecei ao contrário na minha carreira. A primeira aula que eu dei na minha vida foi na faculdade. Então, eu, como morava distante naquele tempo, as comunicações não tinham a facilidade de hoje, e eu fui estudar em Recife, apesar do meu pai ter boas condições financeiras, daqui que chegasse alguma coisa lá em Recife, já tinha tocado, era a missa de sétimo dia. Então eu resolvi me virar para poder ganhar meu dinheiro. E aí foi trabalhar E aí fui diretamente. trabalhar em Recife, né, como professor, e a minha carreira de professor começou assim, né? Atualmente, eu sou professor do Estado, sou professor de Química e de Biologia do Estado, estou me aposentando. Hoje faz 108 dias que dei entrada na minha aposentadoria e continuo aguardando. Hoje, gente, são 3 de fevereiro de 2026. Daqui a pouco ele está se aposentando, mas tenho certeza que ele não vai se aposentar, porque todo professor, mesmo que se aposente, procura algo para fazer. É Pois um é, amor. pois é, exatamente, né? Que costuma dizer que o professor que realmente se dedica à sua profissão, ele tem amor para o resto da vida, né? Eu vou te contar, vou te confessar uma coisa, eu sofri muito, porque eu tive que fazer uma cirurgia e na volta da minha cirurgia eu sofri readaptação, ou seja, eu saí de sala de aula e fui para a sala de multimeios. Então, ali não era o meu lugar, Seu lugar. ali não era o meu lugar, não era ali que eu queria ficar, mas eu fiz daquele ambiente uma escada. Eu escrevi meu terceiro livro, Um Poço de Lágrima, em 18 meses na sala de multimédia. Gente, escritor. Vou aqui pegar os livros dele. Ele já iniciou falando de um poço de lágrimas. Uma história lindíssima. Eu vou deixar ele dar um spoiler. É uma história de um rapaz que a única. Bora lá, vai A falando. única, o único pecado que cometeu na vida foi ser pobre, Tá né? entendendo? Como se pobreza fosse pecado, René sofria na própria carne, né? O, A a rejeição, rejeição, a discriminação. discriminação de ser pobre. Ele não poderia namorar nunca com a filha do fazendeiro rico, o cara dono de terras que ninguém contava. E René mostrou que ele era uma pessoa de caráter, né? Então ele fez uma promessa para a namorada: vou-me embora e só volto um dia
quando eu tiver condição de enfrentar seu pai na mesma condição social. E René volta apenas 20 anos depois. Em 20 anos dá para você imaginar que muita coisa mudou, né? E o Gente, amor de René quase se acaba. Nesses 20 anos, ele quase não encontra a namorada de volta. Mas René volta 20 anos depois como Paulo Vitor. E aí as coisas sofrem um revés. E vocês vão saber direitinho quando ler quando meu leu livro, esse livro, Um Um Poço Poço de de Lágrimas. Lágrimas, escrito por Washington Pinheiro, escrito dentro de 18 dias, gente. 18 meses. 18 É, meses. Ele é. lá na sala de multimídia, dando aula e escrevendo essa obra de arte que está aqui em minhas mãos. Histórias parecidas com o cotidiano de Exatamente. muitos, né? É, Quantas pessoas já passaram por isso ou ainda passam, né? E exatamente. ele é romancista, gente. A gente observa isso. Só que não tem só esse livro. Tem também uma estrela do passado. Essa estrela do Sem sem passar. passado. É. Uma estrela sem passado. Essa estrela sem passado fala, sim, de uma cantora, alguém da música. Caroline Vilar. Caroline Vilar é uma cantora que tem tudo que uma pessoa pode sonhar na vida. Tem sucesso, cantora conhecida internacionalmente, tem fazenda de soja, de gado, tem avião, tem helicóptero. E ela não é feliz porque ela não conhece o seu passado. Carolina foi colocada em uma porta no Rio de Janeiro. Ela só tem uma desconfiança que ela é do Nordeste, porque botaram ela numa redinha, numa porta, com duas letras na redinha, bordada na redinha. E Carolina Vilar não se conformou em não conhecer o seu passado. Como ela vai descobrir o seu passado, vocês um dia vão saber lendo Uma Estrela Sem Passado. Carolina sofre muito porque ela sabe que tem tudo que uma pessoa sonha na vida. E a família dela deve ver passando necessidade. Imagina, né? Imaginava. Ela tem essa preocupação. Exatamente. Então ela dizia, não é justo eu ter tudo na vida e minha família não ter nada. Agora eu pergunto, professor, quem quer comprar esse livro, quem quer ter acesso, como é que a gente faz? Pois é, nós estamos com um problema ainda de resolver, porque esse livro foi lançado na região, né? Mas muito em breve nós vamos começar a botar esse livro para ser vendido no Instagram, juntamente. No Instagram e com certeza, gente, pela Amazon. E a Amazon vai ter acesso a isso aqui, com certeza. Pois é, então nós ainda estamos para decidir, mas provavelmente seja, e vai ser vendido junto com o livro que nós vamos falar daqui a pouco. Pronto, pois então começa já a falar dele. Nós estamos escrevendo a história de um dos cantores de maior sucesso da atualidade, Júnior Viana, o menino que dominou o sertão. Muito bem. Gente, a história de Júnior Viana, para quem conhece a fundo como professor, o Washington Pinheiro, que está escrevendo, tem certeza de lhe dizer que vai ser um grande livro, algo grandioso que vale a pena comprar e ter na estante, não é isso, professor? Pois é, Júnior Viana é a prova viva de que uma pessoa de uma camada social mais embaixo pode subir, pode vencer na vida. Pode vencer, pode trabalhar. É a história de um agricultor, de filho de agricultor, de gente que lutou para chegar onde chegou e hoje está no topo. Júnior Viana hoje domina as redes sociais. Júnior Viana hoje é um cantor conhecido. Eu fiz um dia desse uma pesquisa mundialmente em várias cidades e perguntava, você já ouviu falar no cantor Júnior Viana? Raríssimas exceções não tinham ouvido falar em Júnior Viana. Ele hoje é um sucesso, né? E Júnior Viana é a prova de alguém que não tinha nada na vida e conseguiu vencer, com honestidade, com talento, com força de vontade e, acima de tudo, com trabalho e com uma coisa que quem quer vencer na vida tem que ter: fé em Deus. Fé em Deus é a principal arma para você vencer na vida. Coragem, determinação e fé em Deus. Os três pilares que conseguem erguer um homem. E como Júnior Viana costuma dizer, macho velho, se tu estiver dentro de um buraco, Deus te encontra lá e pega na tua mão.
né? Então você veja a história de Juiz Viana, que é uma prova de quem quer vencer na vida tem Sim. condição de vencer. Professor, como você se encontrou com Júnior Viana e como veio esse projeto de escrever o livro? Voltando à história de fé em Deus, né, eu acho que tudo é Deus que bota a mão. Eu já escrevi Um Grito na Solidão, que está aqui na primeira página desse livro aqui, que já está esgotado, né? Tá Certo. aqui, ó. Deixa ele dar um take aqui. Um Grito na Solidão, certo? Essa aqui é uma mistura da minha história com a história verdade. Eu vou lhe falar sobre ela. A história é na minha cidade, no Grangeiro, quando eu era pequeno, construíram um grande açude lá e vieram muitas famílias morar no Grangeiro. E um menino do Grangeiro se apaixonou por uma menina que veio com a família morar no Grangeiro. Esse menino foi embora, sumiu e foi estudar fora, foi fazer teste em alguns times de futebol. Quando ele volta, a menina tem desaparecido, sumiu da noite para o dia. E ele sabia que ela era da região de Minas Gerais. E ele tinha prometido para ela, quando era adolescente, que a procuraria no mundo inteiro se fosse preciso. E ele procura essa pessoa durante 15 anos. Ele vai encontrar no lugar que não imaginou nunca encontrá-la. E ele, quando ela tinha 15 anos de idade, ele deu uma banda de uma medalha para ela usar no pescoço e ele usava outra. E quando ele chega, ele se torna um jogador de futebol e um senador da República viu ele jogando na cidade de Minas Gerais e o convidou para jogar no time dele em Brasília. Quando ele entra na sala do senador, o que ele vê adentrar na sala? Alguém com a banda de uma medalha no pescoço. O resto, se você quiser saber, Precisa comprar o livro. é Um Grito na Solidão. A gente vai deixar aqui o arroba, olha, no Instagram, arroba Washington Pinheiro Lima. Arroba Washington Pinheiro Lima. Entra lá, vai no direct, conversa com ele, compra o livro. Professor, você manda para mim, com certeza vai mandar, né, professor? Exatamente. Nós ainda estamos ajeitando ainda as coisas, né? Mas eu vou guardando os pedidos e em breve a gente começa a atender. Certeza. E eu quero chamar muita atenção de vocês. Não deixem de ler o livro Júnior Viana, o menino que dominou o sertão. Mas ainda temos uma outra novidade. Qual, professor? Vem também o quê? O filme. Nós estamos escrevendo um filme. O livro. O livro e o filme, só que o filme não tem nada a ver com o livro. Certo? O filme é uma história que o Juiz Viana guarda desde menino e a gente uma história de dois caras que vivem de enrolada, lamparina e espingarda. Certo. Então, esse é o tema do filme. E, por enquanto, a gente está mantendo certo segredo, um projeto que está sendo escrito. E está sendo prioridade por Botando para Gerar, ó. Viu aí? Exatamente. Botando para Gerar tá ouvindo pela primeira vez a história do livro, do filme que nós estamos começando a escrever. Sim. Mas vamos falar como foi esse encontro. Sim, o encontro com o Juiz Viana ficou para trás depois de tantas conversas. Foi. Né? Então eu tinha muita vontade depois de escrever romance. Meus romances é uma mistura de realidade com ficção. Percebi. Pois é, para poder dar aquele clima, né, de amor. Então eu queria escrever uma história de uma pessoa. Né? Queria escrever uma história de uma pessoa e comecei a acompanhar Juiz Viana. Eu vou escrever a história de Juiz Viana. Mas não conhecia Juiz Viana, nunca tinha visto, nunca tinha ido a show nenhum de Juiz Viana. Chamei um amigo meu, Bebeto Dias, na cidade de Guerreiro. Bebeto, ele disse, eu sou fã de Juiz Viana, também quero conhecer. Vamos bater aqui. Quando chegamos aqui, estava a porta aberta, entramos. Juiz Viana tinha vindo resolver um negócio aqui, ia voltar para o Ipó. Disse, rapaz, vocês têm muita sorte. Deu muita sorte ter me encontrado, porque não tinha marcado nem nada. Aí me apresentei, mostrei meu livro para ele, inclusive tem umas fotos aí, né? Com o Juiz Viana vendo meu livro. E eu disse, Juiz, eu tenho um sonho.
escrever a história da sua vida. Aí ele disse, professor, pois deu certo, porque eu tenho um sonho que alguém escreva a história da minha vida. Mas, rapaz, Então, o meu sonho de escritor, de escrever a história de Júnior, o sonho dele de alguém escrever escrever a a história história dele. da vida dele, deu muito Juntou, certo. E daí fechou, para cá, virou novela. eu venho fazendo visitas periódicas na fazenda, gravo, ando com o Júnior. Ele me deu o telefone direto dele, me deu da esposa Paloma, e a gente foi juntando as coisas, e esqueci de te dizer, vou voltar um pouquinho atrás. Meu primeiro livro, Um Grito na Solidão, eu escrevi em 10 anos. Comecei a escrever o livro, deixava para lá, e minha mãe gostava muito de ler. Minha mãe, apesar de ter passado 2 meses na escola, ela lia tudo. Então, gostava muito de ler. E um dia ela chegou para mim e disse, meu filho, eu vou morrer e não ler o seu livro. Ah, meu O que Deus. aconteceu foi que minha mãe teve uma gripe e morreu. E em 10 anos, eu escrevi 8 capítulos. E depois que minha mãe morreu, em 8 meses, não, em 3 meses, eu escrevi 12 capítulos. Olha só. Então, eu descobri que eu tinha condição de escrever rápido. Então, em 3 meses, eu concluí o primeiro livro. O segundo, eu fiz em 1 ano e pouco, porque dependeu de umas pesquisas. O livro é Um Poço de Lágrimas. Eu escrevi em 18 meses. E pasmem os senhores e as senhoras que estão acompanhando. E o livro de Juiz Viana, O Menino que Dominou o Sertão, eu escrevi em 5 meses e meio. Me dediquei 4 horas escrevendo todos os dias religiosamente. E com essa dedicação eu consegui concluir o livro de Juiz Viana. E a novidade principal é que quando você escreve um livro, você recebe uma boneca, que é o protótipo do livro para a penúltima correção. E acabei de receber um comunicado do Correio lá de Vaz Alegre, que Olha, o protótipo do livro acabou de chegar em Vaz Alegre. olha, tá saindo, tá tudo quentinho, tá tá bem no pertinho. forno. E a gente vai ficar muito feliz, viu? Muito feliz em ler. E principalmente muito feliz por estar com você, saber que você escreveu não só essa história, mas como outras lindos romances, que só eu ainda não li, gente, mas ganhei. Eu quero que ele dedique para mim. Pode ficar à vontade aqui, pega a caneta. Pois é, eu também gostaria de dizer no final da entrevista que me sinto muito honrado em ter sido um dos escritores, entre aspas, Sim. escolhido para escrever a história de grande sucesso do cantor Escolhido por Juliano. Deus, Escolhido mandado por Deus. mandado por Deus. Depois que comecei a escrever a história de Juliana, já vários escritores manifestaram interesse de escrever a história dele. E o meu amigo Juiz Viana disse: eu já tenho um escritor escrevendo a minha história. Aumentou muito mais a minha responsabilidade, porque escrevendo a história do Juiz Viana é um privilégio e uma satisfação para mim como escritor, um amigo que consegui também arranjar, e através de Junho estou fazendo grandes amizades, o que eu apenas estou seguindo a história do meu pai, que um dia disse para mim, meu filho, faça amigos, tenha amigos, o resto é se der certo. Gente, eu fico emocionada, né? Eu já choro, já sou chorona. E ouvir a história dele assim, falando a respeito, a gente se emociona mais ainda, porque é algo realmente mandado por Deus. A gente percebe Deus em cada detalhe, né? Em cada situação. E antes de terminar, eu queria que você dedicasse, que eu queria que esse momento ficasse registrado, porque eu fiquei muito feliz por estar aqui hoje na Fazenda, encontrar o professor Washington Pinheiro. É a mesma felicidade de encontrar também o Júnior Viana e as outras pessoas que aqui estão. Professor, você vai dedicar para Paula Filgueira, de Tabuleiro do Norte. E eu tenho imensa gratidão, pode ter real certeza que o seu livro eu vou comprar. Não só eu, mas como também o Nordeste inteiro. E a gente vai mostrar esse livro, gente, sempre no Stories. E através de mim também, quando vocês quiserem comprar, podem entrar em contato comigo que a gente faz acontecer, né, professor? Exatamente, eu agradeço.
Só tenho a agradecer, professor. Valeu. A gente vai ficar por aqui, gente. O Júnior chegou e agora a gente vai já gravar com o Júnior. Mas muita gratidão, viu?